Então, eu vou focar também em disciplina e responsabilidade. Por isso é que eu pedi que todo mundo respondesse por e-mail, porque eu quis mandar os termos e condições de estar aqui. Se você está aqui, é para ser disciplinado e ser responsável. E eu estou aqui para te ajudar com isso. E eu não sou a mais disciplinada do mundo, não sou a mais responsável do mundo, mas até por ter vocês aqui, acaba por exigir de mim uma disciplina e responsabilidade maior. Então, isso a mim também ajuda. Okay? Então, o Discord também vai ser um local de aprendizado constante. Chamadas como essa que teremos hoje é um exemplo disso. Então, esperem todas as semanas ter uma chamada como essa, que vamos abordar alguma coisa, não só análise técnica, alguma coisa sobre o mercado, alguma coisa para vos tornar melhores em termos de disciplina, em termos de responsabilidade, em termos de skill também técnico. Né? Isso naturalmente vai acontecer. Ok? Está claro até aqui? Alguém tem uma questão sobre esses pontos? Tudo claro. Continuando. Eu pedi que vocês escrevessem as vossas expectativas e alvos e partilhassem. Acho que para mim é importante saber que expectativas vocês têm. Assim eu consigo trabalhar nessa direção e ver também se essas expectativas são realmente realistas ou não. Então preciso ouvir de vocês. Cada um sabe por que entrou no grupo, o que é que espera. Ok. A Maria já respondeu consistência. Ok, isso é uma boa. Alguém mais? Podem pôr no chat, se não quiserem abrir e falar. Eu acredito em buscar, acredito não, né? Eu busco consistência e nessa consistência manter entre 10% e 12% ao mês dentro de Essa é uma uma conta boa. fondeada, né? Percebido. Mais alguém? Sim, a minha expectativa de facto é operar de forma rentável e os meus jogos são operar numa conta real e aumentar essa conta ao longo do tempo. Ok. A Andrea diz disciplina, o resultado será consequência. Acho que são todos. Yeah. Ok. Boas expectativas, bons alvos, e para mim todos eles são alcançáveis. Ok? Então, o que é que vocês acham que pode vos impedir de atingir esses objetivos no grupo? Que vocês acabaram de citar. Falta de comprometimento, acho que aí não faz atingir, né? Concordo? Mais alguma vez? Mais alguém? Por favor, não fiquem tímidos, isso é mesmo uma call de interação. Ok? Diria também de tempo e disponibilidade. Sim. Ok, mas em que sentido? Disponibilidade de quem? Estou a dizer porque eu trabalho e eu próprio não tenho muita disponibilidade para estar frente aos gráficos e a um computador. Sim. É nesse sentido. Ok, concordo, mas acho que quanto a isso de tempo, tu podes sempre fazer ajustes. Tu podes sempre fazer ajustes de formas a ter um operacional que tu não precisas estar colado ao gráfico. Aumentas o time frame, por exemplo, é uma das soluções para conseguir isso. Então, não acho que tempo seja um problema tão difícil de resolver. Acho que é facilmente ajustável. Ok. Eu concordo que falta de comprometimento é uma. Eu acho que se você não está comprometido, se você está à espera, por exemplo, que tudo te será servido à mesa, não precisas mais de trabalhar porque entraste num grupo onde vai ser partilhado análises, tipo, esquece isso. Acho que se você vier com esse pensamento, você vai ter uma experiência péssima, né? Vai ter mesmo uma experiência péssima. A intenção aqui não é depender de uma pessoa, por isso é que eu quero e eu preferi que o grupo fosse pequeno para acompanhar cada uma das pessoas. Isso não é suposto ser mentoria,
mas eu tenho esse comprometimento de acompanhar estas individualmente. Eu vou querer que ao final de cada semana as pessoas tipo, me prestem contas em termos de que trades entrarem. Nós vamos falar sobre isso no final, vou partilhar um Excel com vocês. E vocês podem pôr lá as vossas trades. Eu vou querer que vocês façam isso. Isso é comprometimento. Você não precisa esconder, por exemplo, as trades que você entra durante a semana porque foram perda, por exemplo. Não, vamos ver por que entraste, justificas por que entraste e nós vamos ver o que é que fizeste errado, o que é que fizeste certo. Se seguiste o plano e ainda assim tiveste perdas, ok, continuamos. Próxima semana é outra semana. Agora, mas você precisa ter esse comprometimento de seguir um plano, seguir a gestão de risco, porque no final o dinheiro é teu. E eu digo, eu valorizo o dinheiro dos outros como eu valorizo o meu. Senão você faz um investimento para estar num grupo e para te ajudar em alguma coisa, não é para tu estares, por exemplo, a brincar com o investimento que você fez. Valoriza o dinheiro que você meteu aqui e seja comprometido, ok? Então, vamos falar um pouco mais agora. Talvez não vou ter tantas perguntas, mas se tiver alguma pergunta durante a apresentação, eu vou perguntar. Vocês podem perguntar no chat também, caso não queiram abrir o microfone. Podem parar a qualquer momento, ok? Então, qual é o problema de 90% dos traders? Talvez um pouco mais. O problema é básico, é psicologia, não é básico, é fácil de resolver, mas é básico de identificar. Psicologia e mentalidade, ou mindset, e disciplina, como a Andrea já tinha mostrado aqui. Okay? Então, esses são os dois problemas. Muitos traders acham que o problema está na estratégia. O que é que eles fazem? Eles aprendem uma estratégia e a estratégia é algo muito estranho. Tipo, quando tu estás a aprender algo pela primeira vez, parece que funciona sempre. E você começa a pensar que isso vai funcionar sempre. E chega uma altura que você tem 4, 5 losses de uma vez com aquela estratégia. Qual o problema? Você esquece de todas as vezes que deu certo, tu começas a focar de que a estratégia já não está a funcionar. Algo que funcionou durante algum tempo e agora porque tiveste 5 losses seguidas, 4 losses seguidas, você já acha que o problema é falta de conhecimento, tem que saltar para a próxima estratégia. E o que é que vai acontecer? Vai ser um ciclo. Você vai para a nova estratégia e tu vais aprender no princípio de nova estratégia, vai estar tudo bem bonitinho, vais ver nos gráficos passados que vai sempre funcionar. Depois, quando você começar a operar, vai funcionar até ter a tal losing streak, né, que é as perdas consecutivas, e novamente cais no mesmo ciclo vicioso de procurar por estratégia nova. Então, isso é um problema de psicologia, isso não é um problema de estratégia, isso é um problema de mentalidade. E a outra é a disciplina. A disciplina é sobre fazer o que precisa ser feito para gerar uns resultados. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Então, o que é que difere traders profissionais de amadores? Exatamente o que difere traders profissionais de amadores é o que difere traders lucrativos de traders não lucrativos. E o que é isso? É consistência. Alguém mencionou que está aqui para pegar consistência. Então, o que é consistência? Consistência é fazer uma determinada... É assim que eu defino, né? É fazer uma determinada coisa com o mesmo grau de foco, intensidade e disciplina. Então, fazer uma coisa com o mesmo grau de foco, intensidade e disciplina. Então, foco é importante. Por isso é que eu disse, vamos minimizar o número de partes que nós olhamos. Para quê? Para aumentar o foco. Quando nós estamos a operar, o nosso foco precisa estar no nível mais alto a todo momento, enquanto operamos. Okay? Por que que eu acredito que usar as Skill Zones é a melhor coisa? Porque usar as Skill Zones diminui o teu tempo de gráfico. Nós precisamos reduzir o nosso tempo de gráfico de acordo ao limite do nosso foco. E eu acho que 3 horas é um bom tempo. E você não precisa ficar as 3 horas da Skill Zone. Se você, na primeira hora da Skill Zone, você encontrou a tua trade, tens até 1 para 4, 1 para 5, já tens lucro por dia, vai, sai, faz a outra coisa, volta para a próxima sessão. Okay? Então é importante ajustarmos o nosso tempo de gráfico ao limite do nosso foco. E isso vai elevar o nosso trading ou a maneira como operamos. A segunda parte da consistência é a intensidade. Intensidade é fazer com o mesmo vigor todos os dias, aquela coisa.
Por exemplo, quando nós não estamos a nos sentir bem, talvez seja uma boa ideia não entrar para o gráfico. Por quê? Porque a tua intensidade ou o vigor com que você vai fazer trading naquele dia que não estás a se sentir bem, não é o mesmo, ok? Então, se afastar dos gráficos nos dias em que não te apetece operar, é uma decisão muito madura a se ter como trader. Okay? Se você está a sentir que não é o teu melhor dia, já começou um mau dia, por exemplo, a primeira trade já tiveste uma visão assim bem deturpada do mercado, talvez não seja o melhor dia. Não estás focado, a intensidade não está lá, o vigor não está lá, então fecha o gráfico, faz outra coisa. Não forcem a relação com os gráficos quando vocês não estão bem, ok? E a última coisa é a disciplina. A disciplina é sobre fazer o que precisa ser feito para alcançar resultados. Isso inclui seguir um plano, isso inclui gerir risco o tempo inteiro. Não gerem risco no princípio do dia, mas terminam o dia entrando em trade sem sequer calcular o risco que está a usar. Entrando em trade sem meter o stop loss. Ou meter o stop loss, estava quase a chegar, tira o stop loss porque não aceitou que quer perder. Isso é falta de disciplina. E também precisamos saber quando parar. Saber quando parar é disciplina. Então, consistência tem três coisas importantes: foco, intensidade e disciplina. Até aqui está claro? Sim. Entendido. Sim. Ok. Então, vamos falar um pouco sobre psicologia, que é o mindset, né? A nossa mentalidade, enquanto operamos. Psicologia, mindset, é a maior e mais importante parte da nossa lucratividade. Eu diria 80% a 90% que nós podemos atribuir à nossa lucratividade vai à maneira como nós interagimos com o mercado. E isso tem a ver com a nossa mentalidade. Como é que nós percebemos perdas, como é que nos comportamos quando temos ganhos, ficamos eufóricos e começamos a operar como se fôssemos os melhores traders do mundo, ou sabemos, não, já atingi o meu alvo por dia, agora vou parar. Apesar de ter tido, por exemplo, você abre naquele zone de Londres, tens logo 3 trades positivas, 1 para 5, 1 para 4, 1 para 5, por exemplo. Para que voltar na New York e estragar o teu dia? Quando tu podes fechar o dia e voltar no dia seguinte mais fresco, faz outra coisa, ok? Então, psicologia é importantíssimo. Se você não aprender alguma coisa comigo em termos técnicos, eu espero que a tua psicologia pelo menos mude aqui e tenhas uma, como é que se diz? Que a chave vire nesse sentido de mentalidade. Então, nós precisamos desenvolver habilidades psicológicas de formas a tornar trading mais fácil. Trading nunca vai ser fácil. Trading é difícil, mas quando nós desenvolvemos habilidades psicológicas, que eu vou falar de 1 ou 2 hoje, nós tornamos trading mais fácil ou menos difícil, eu devia dizer. Então, precisamos desenvolver essas habilidades. Existe uma lacuna grande entre o potencial de lucro que podemos fazer com uma estratégia, e vocês já podem ter notado isso, ou vocês, por exemplo, aprendem uma coisa, fazem backtest e vocês dizem, uau, se eu tivesse aprendido isso antes, teria feito muito dinheiro. Mas depois você vai no mercado real e tu não consegues fazer aquilo que a estratégia te mostrou que tinha o potencial de fazer. Isso é um problema de mindset. Okay? Se você testou uma estratégia, e algumas pessoas até testam na demo e funciona bem, mas quando vão para a conta real já não funciona. Então, essa lacuna é um problema que nós temos de mentalidade. Isso não tem nada a ver com a estratégia. Então, o que vem fechar essa lacuna não é mais conhecimento do mercado, como eu já expliquei. As pessoas, quando percebem que não estão a conseguir fazer os profits, por exemplo, que a pessoa que está lhes a ensinar está a fazer, eles acham que o problema está na estratégia, ou deixa procurar outro mentor, deixa procurar outra estratégia, porque essa não está a funcionar. Mas a realidade é que não é mais conhecimento que você precisa, mas você precisa aprender mais sobre ti mesmo, precisa aprender mais como é que estás a interagir com o mercado. És aquela pessoa que quando entra na trade está preocupada em mover, por exemplo, o stop loss para break-even muito cedo, ou és aquela pessoa que relaxa e aceita o risco que aceitou naquela trade, né?
Então, essa lacuna só vai ser fechada quando nós aprendermos a desenvolver habilidades psicológicas, que é calma, operar sem medo, etc, etc. Ok? O que é que nós precisamos? Nós precisamos de operar com um estado de mente despreocupado. Operar com um estado de mente despreocupado e sem medo são habilidades psicológicas. Quando eu digo um estado de mente despreocupado e sem medo, não é sem responsabilidade. São duas coisas completamente diferentes. Despreocupado e sem responsabilidade são duas coisas completamente diferentes. Ok? Uma coisa é você saber o que está dentro do teu controle. Está dentro do teu controle, por exemplo, é ver setup, é entrar na trade, meter o stop loss e deixar rolar. O que não está dentro do teu controle é se a trade vai ser positiva ou não. Então você fica despreocupado, porque isso já não é a tua parte. A tua parte é executar e gerir riscos. Então, o que está fora do teu controle não é algo para te tirar preocupação, porque você percebe que isso, você se preocupando não vai mudar o mercado, não vai fazer o mercado subir ou fazer o mercado descer. Ok? E operar sem medo. Então, é acreditar que tu tens um plano funcional e operar sem medo, operar sem hesitação. Ok? Claro até aqui? Sim. 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 Ok. Então, algo que eu digo sempre, trading é execução, não análise. O que muitos percebem quando eu digo isso é que eu estou a dizer para não analisarem, não. O que eu estou a dizer é que o ato de fazer trading é, na verdade, executar a trade. Porque você pode analisar tanto a trade fazer exatamente aquilo que analisaste, mas aquilo não é trading. Trading começa a acontecer quando você executa uma trade. Ok? Eu acho que vocês percebem isso. Então, por que eu tenho um problema com as pessoas que acham que... Não com as pessoas, não é bem com as pessoas que eu tenho um problema. Por que eu bato na tecla que as pessoas não precisam de mais conhecimento? Porque quanto mais nós aprendemos, mais difícil se torna executarmos uma trade. E eu acho que isso acontece com vocês. Por exemplo, quando tu começaste a operar, tu tinhas muito menos medo de executar uma trade do que agora que sabes mais sobre o mercado. Algumas pessoas são assim. Eu pessoalmente fui assim durante muito tempo. Quanto mais eu aprendia, mais eu pensava, hesitava. Oh, será que é isso mesmo que está a acontecer? Ou tem aquele conceito também que diz que agora tem que ir na direção contrária. Então ficava confuso, acabava não executando. Se executava, entrava muito tarde, porque quando chegou na hora de executar, eu fiquei a pensar nas outras possibilidades. Então, isso é um problema que mais conhecimento traz ao trade. Então, nós precisamos aceitar que nós não sabemos o que vai acontecer a seguir. Você pode ter a melhor análise do mundo, começaste no mensal, terminaste nos 5 minutos, tudo está perfeito, tudo está alinhado, e ainda assim a trade ser negativa. Não é por muito analisar que a tua trade tem que ser positiva. Ok? Então, quando nós analisamos, nós estamos a trazer probabilidade do nosso lado, mas isso não quer dizer que a trade vai ser positiva sempre. Se nós soubéssemos que a trade vai ser positiva sempre, nós arriscaríamos todo o dinheiro da nossa banca para dobrar o dinheiro da nossa banca todos os dias. Então, por aceitar que o resultado de cada trade é aleatório e está fora do nosso controle, nós só precisamos executar um plano e gerir riscos. Então, é tudo o que nós precisamos fazer. Nós temos que crer que não precisamos saber o que vai acontecer a seguir para fazer dinheiro. Você não precisa saber disso. Eu não sei o que vai acontecer. Eu executo a trade, eu meto o meu stop loss. Meu stop loss é a minha proteção. E o que vai acontecer depois está fora do meu alcance. O que é que eu fiz? Eu analisei, encontrei o meu setup de confirmação, né? E eu executei. Agora, o que vai acontecer daqui para frente já não é comigo. Ok? Quando move na minha direção, por exemplo, chega 1 para 4, como eu mostrei, vou fechar os meus parciais, talvez vou mover para break-even. Isso é a minha gestão de trade. Isso também está dentro do que eu consigo controlar. Agora, se o mercado sobe, se o mercado desce, isso não está dentro do nosso controle. E nós precisamos aceitar isso. E só assim que nós vamos executar com um estado de mente despreocupado e sem medo. Enquanto nós acharmos que nós sabemos o que vai acontecer, nós vamos ter sempre medo de executar. Ok? Claro? Está claro Claro. aqui? Sim.
Alguém tem alguma coisa para dizer sobre o que abordamos até aqui? Arão, está tudo bem? Sim. Eu estou surpreendido, viu, Mauro? Que Bom, acho... são razões, assim, são coisas que acontecem comigo, né? Que eu preciso melhorar e eu não imaginava que eu encontraria isso aqui dentro desse treinamento, entendeu? Não, eu podia, muito sinceramente, eu podia não dar isso, tipo, chegar segunda-feira ou terça-feira, que é o dia para começar as análises e partilhar as análises. Mas se eu não sei como é que está o estado de mente do Adriano, como é que está o estado de mente do Rubem, da André, da Maria, do Arão, eu não sei realmente se vocês vão executar as trades, se vão gerir riscos. Então, eu preciso me preocupar com essas coisas. É o que eu disse, eu valorizo tanto o meu dinheiro como o vosso. Okay? Então, é importante para mim falar sobre isso. Para mim, não seria justo eu não partilhar isso com vocês quando eu sei que isso, para mim, é o mais importante no trading. Essa mudança de mentalidade é o mais importante no trading, muito mais do que qualquer estratégia. Okay? Então, por isso é que eu estou a partilhar isso. E eu vou gravar e vocês vão poder rever isso quantas vezes vocês quiserem. Eu vou partilhar todo o link do vídeo. Ok, continuando. De novo, trading é execução, não análise. Faça a paz com esse conceito. Você pode ser o trader com mais conhecimento no mundo, mas se você não executa, você não tá a fazer justiça ao teu conhecimento, ao tanto que você sabe. Okay? A única habilidade que precisamos para ter uma trade lucrativa é executar a trade. Com isso, estou a dizer não analisem? Não. Estou a dizer analisem, mas executem. Porque se você não executar, você nunca vai saber se vai ser lucrativo ou não. Então, é sobre executar o plano. Ok? Então, o que é que precisamos para alcançar consistência e lucratividade? Primeiro, nós precisamos de uma estratégia clara que inclua o risco por trade e percebam o risco por trade como quanto me vai custar para saber se o meu plano vai resultar numa trade lucrativa. Então, para você decidir quanto é que você quer começar a usar como risco, você precisa pensar quanto é que eu estou disposto a meter na mesa para saber se a minha trade vai ser positiva ou negativa. É assim que você precisa perceber risco. Ok? Você precisa de um plano também que inclua a gestão de trade. Uma coisa é o risco por trade, outra coisa é a gestão de trade. Se você, por exemplo, tem uma gestão que nunca fecha as parciais, vai acontecer algo que aconteceu muito comigo no princípio. Eu tinha trades que moviam 50, 60 pips e voltavam para loss, porque eu nem movia para break-even. Tipo, isso hoje para mim é imaturidade. Acontecer algo assim. Uma trade que move 50, 60 pips ainda volta para break-even sem você fechar sequer um parcial durante a trade, para mim isso é imaturidade operacional. Ok? E você precisa de um plano também que inclua alvos. Você precisa saber aonde que eu vou sair, aonde que eu vou entrar é importante, onde vais botar o stop loss é importante. Você precisa saber aonde tu vais sair da trade. Ok? Então esses são os alvos. Aonde vais fechar o primeiro parcial, aonde vais fechar o segundo parcial e aonde vais fechar a trade por completo. Segundo ponto é executar as trades do plano. De novo, vamos voltar para a execução. Nós precisamos desenvolver uma habilidade de executar o plano na perfeição, de formas a permitir que ele gere resultados. Para que isso aconteça, nós precisamos aprender a operar com esse estado de mente despreocupado que eu falei. Isso significa operar sem medo. Precisamos pensar em probabilidades. O mercado é probabilidades. Por que que eu fiz um plano da forma como eu fiz? Porque eu estudei a data passada, como se diz, dados passados do mercado e eu estudo também dados, como é que eu digo, ao vivo, né? Você primeiro testa backtest, depois faz forward test, que é fazer o teste do mercado ao vivo. E todas essas coisas me dão probabilidades altas. Eu consigo ver que isso acontece a maior parte das vezes. Então, você monta um plano à volta daquilo que acontece com mais probabilidade. Então, você precisa executar um plano que você já estudou que gera resultados.
Mas se você ficar a escolher, olha, essa trade eu acho que não vai dar certo. Escolhes essa trade não e pulas para a próxima. Estou mais confiante nessa, vou entrar nessa. Mas as duas trades estavam dentro do plano, mas você decidiu que estás mais confiante em entrar numa do que na outra. O facto de tu estás mais confiante para entrar numa trade do que na outra não significa que a trade que estás mais confiante é a trade que vai ser positiva ou a trade que estás menos confiante é a trade que vai ser negativa. Então é sobre executar tudo. Está dentro do plano, executa. Não pensa, por exemplo, está dentro do plano, está dentro do horário, por que não vai executar? Só mesmo a tua confiança, não. Você tem que deixar o plano gerar os resultados como executando o plano na perfeição. Não escolha trades. Não escolha trades. Aprendam a fazer isso. Não escolha trades. Uma trade é melhor que a outra. Se vocês começam a pensar assim, a trade que você tinha mais confiança, se for negativa, isso quebra a tua mentalidade por dia. Porque a tua confiança cai daí para frente. Depois, o setup continua a te dar trades e você já não executa porque aquela que estavas muito confiante foi negativa. Agora você fica a pensar, a próxima trade também pode ser negativa. Mas nós precisamos aprender que não há relação nenhuma entre uma trade anterior e a trade posterior. Precisamos separar isso e executar só o que estiver no plano. Está no plano, executa. Okay? Terceiro ponto, para alcançar consistência e lucratividade, você precisa ter um jornal de trades. Durante muito tempo, eu detestava jornais. Para mim, eu nunca voltava para eles. Então, eu começava e não tinha continuidade. Mas eu aprendi que os jornais nos mantêm disciplinados acima de tudo. E também aumenta a nossa confiança num plano. Ok, Aaron. E também aumenta a confiança num plano. Então, se você fez um jornal a semana passada e na semana a seguir você faz um jornal novamente e você depois, na terceira semana, você volta para essas 2 semanas e você vê exatamente as mesmas trades que eu peguei na semana 2, peguei na semana 1. Então, isso realmente se repete. Então, a tua confiança é aumentada com o jornal. Só quando você documenta trades é que você lembra que realmente aquilo que você tem como plano está a funcionar. Se você não documenta, começou a nova semana, você chega lá no teu gráfico, apaga tudo que aconteceu a semana anterior e começa uma nova semana sem ter guardado, isso muito facilmente sai da tua mente. E se essa semana que começou agora for começar mal, e por não ter um jornal, não ter documentado as tuas trades boas da semana anterior, você acha que a estratégia é uma porcaria, desculpa o termo. Porque você não documentou e a nossa mente é assim, quando nós estamos a ter problemas, nós esquecemos das boas coisas que nos aconteceram. E o ser humano é assim, isso é normal. Então nós precisamos ter algo documentado que nos diz, olha, isso funciona, isso é só uma fase, isso é só um dia mau, volta para a semana anterior e vais ver que funcionou na semana anterior. Então é uma questão de você continuar a executar o plano e deixar o plano gerar resultados. Outra coisa importante é documentar também o que você sente. Eu, pessoalmente, não gosto tanto de escrever isso, mas eu estou a pensar em começar a meter como é que eu me sinto antes da trade, como é que eu me sinto depois da trade, qual é o meu grau de confiança, fazer alguma coisa, por exemplo, o grau de confiança de 1 a 5, 1 não muito confiante, 5 bastante confiante na trade. Essas coisas, para você saber também, se nos dias bons, qual era o teu nível de confiança, qual era o teu nível de medo, por exemplo. Então, isso também é bom documentar. Então, você precisa desenvolver a habilidade de diferenciar autoconfiança de arrogância. E você só vai fazer isso se você documentar os teus sentimentos. Porque uma coisa que acontece quando os traders têm muito conhecimento, eles acharem que o mercado precisa lhes obedecer. De que forma? Ele chega no mercado e ele diz, por exemplo, olha, aquele high tem que sair. É hoje, vai sair hoje, então vou comprar. Isso não é autoconfiança, isso é arrogância. Porque você não tem dinheiro para mover o preço para tirar aquele high. Tudo que você pode fazer é entrar na trade e esperar pelo melhor, né? Ter motivos para entrar na trade para tirar o high, mas o high você não sabe se vai ser tirado no mesmo dia. E eu, quando ouço traders a falarem assim, eu digo sempre, tipo, isso é arrogância. Isso para mim é não perceber realmente
que o mercado é imprevisível. Senão, quanto eu falei no passado, quanto mais cedo nós aceitarmos que nós não sabemos o que vai acontecer depois, mais fácil o trading se torna em termos de operarmos com uma mente despreocupada, ou com um estado de mente despreocupado. Então, saiba diferenciar isso, autoconfiança de arrogância. Não seja o trader arrogante que diz, olha, o low da Ásia tem que sair. Não, ele não precisa sair. A probabilidade é que ele vai sair se você está à espera de um dia, com as suas razões bem claras, está à espera de um dia de venda, a probabilidade é que o low da Ásia vai sair. Mas pode não sair. Muitas das vezes o low da Ásia quase sai, depois o dia volta a ser bullish, ou um dia de compra. Então, não seja esse trader arrogante. A última coisa, quando você faz essas três coisas na perfeição, a última coisa que te pode impedir, né, de ter lucratividade são as tuas crenças limitantes e autossabotadoras. Então, quando nós atingimos o nível de executar um plano na perfeição, com um estado de mente despreocupado, sem medo, então nós somos expostos a uma grande possibilidade de estabilidade financeira. E até mesmo riqueza, se tu tiveres uma boa conta, por exemplo, se tu conseguires contas financiadas. Então, essa janela de possibilidade de estabilidade financeira e até mesmo riqueza se abre. Mas aí vem uma coisa que pode te parar, que são as tuas crenças limitadoras. É você achar que você não merece o dinheiro, que está muito fácil para o teu gosto, que, por exemplo, na minha família ninguém é rico, então eu não posso ser rico. Então, essas crenças limitantes é que podem te travar quando você consegue fazer as outras três coisas na perfeição. Essa quarta normalmente aparece. Então, livrem-se dessas crenças limitantes, juntem-se a pessoas que têm o mesmo objetivo do que vocês. É bom que estamos aqui nesse grupo e eu ouvi, por exemplo, as vossas expectativas no princípio, e para mim foi claro que nós temos mais ou menos os mesmos objetivos, que é consistência, que é ter um retorno de 10, 12% ao mês. Eu acho que é um retorno bom. Então, acho que vindo para esse grupo, você já está a se juntar a pessoas que têm a mesma mentalidade do que você. Então, isso te ajuda a se livrar dessas crenças limitadas. Está claro até aqui? Sim. Ok, a última, acredita que merece o dinheiro que fazes e por isso o proteges. Muitos acham, esse dinheiro fiz muito fácil, e não sentem que merecem o dinheiro que fizeram, e aquele dinheiro desaparece. Ao princípio, por exemplo, do dia, vamos supor que você faz $500. Em uma hora fiz $500, pois está muito fácil. Em vez de parar, você volta para o mercado e continua a operar de maneira irresponsável. Isso não é proteger o teu capital. Okay? E muitos fazem isso porque não acreditam que eles merecem aquele dinheiro. Veio muito fácil e tem a tal história que dinheiro que vem fácil, vai fácil. Isso não é verdade. Se veio fácil, você é responsável, não vai fácil. Okay? Então, acreditem que merecem o dinheiro que fazem no trading e por isso o protegem. Okay? Ok. Vamos falar um pouco sobre expectativas não realistas. Pensar, assumir ou mesmo acreditar que sabes o que vai acontecer, eu já falei isso há pouco tempo, que vai acontecer a seguir resulta em expectativas erradas e por conseguinte nos leva a perceber o mercado como uma ameaça e passamos a ter medo. Okay? Então, quando nós achamos que sabemos o que vai acontecer e aquilo não acontece, depois daí gera medo. Isso aconteceu muito comigo, porque eu era um trader arrogante quando eu comecei a saber muito sobre o mercado, comecei a prever movimentos, etc. Mas quando as coisas não acontecem, agora eu tinha medo. Eu tinha medo de estar errado, tinha medo de perder dinheiro. E até hoje eu tenho um pouco de medo de perder dinheiro. Por isso é que eu sou muito conservador com os meus lotes, etc. Começo a ter medo de perder a trade, de perder o movimento. Tal FOMO, né, que falam em inglês, que é você ter medo de não estar envolvido numa trade. E entras muito cedo, entras antes de acontecer o modelo que você tem no teu plano operacional, etc. E começas a ter medo também de deixar dinheiro no mercado. Isso o que é que vai fazer? Vai fazer com que tu deixes a trade rolar durante muito tempo
Esses são os casos em que você vai ter a trade a rolar, por exemplo, 1/7 e depois ainda volta para break-even ou mesmo para loss. 1/10 ainda volta para break-even ou mesmo para loss. Porque você tem medo de deixar dinheiro no mercado, que é, você acha que a trade tem potencial, de novo, você acha. Só um trader arrogante é que mantém uma trade 1/10 porque ele acha que um certo high tem que sair, mas você fez 1/10, você tem 10 vezes o risco que você meteu nessa trade. O que é que te faria continuar nessa trade sem fechar parcial nenhum? Só isso, medo de deixar dinheiro no mercado. E o que é que acabas fazendo? Deixas até mesmo o teu risco, que já podia pelo menos o stop loss ter ido para break-even, e perdes tudo. Porque não querer perder dinheiro, não querer deixar dinheiro no mercado, acabas não saindo mesmo com nada. Okay? Então, isso são algumas consequências de ter expectativas não realistas. Então, operar com medo nos leva a cometer erros. Então, o objetivo, como eu disse, é operar sem medo e com uma mente ou com um estado de mente despreocupado. Então, o que é que operar com medo nos leva a cometer? Nós não definimos o risco antes de entrar na trade. Isso seria, por exemplo, medo de perder o movimento. Então, você não define risco, você só entra na trade porque tens que entrar. Não calculas mais o lote que tens que entrar, porque nunca perdeu o movimento, entras rápido. Então, não calculaste o risco. Outra coisa que pode nos fazer é definir o risco, mas não aceitar a loss e acabar perdendo mais do que nos predispusemos a perder. E são os casos em que você tem um stop loss, e parece que está quase a chegar no stop loss, o que é que você vai e faz? Tira o stop loss, porque não queres aceitar perda. Quando tu tiras o stop loss, tu não aceitaste o risco que você põe na trade. É simples assim. Então, isso volta para o medo de quê? De perder dinheiro. E o que é que acabas fazendo? Perdendo muito dinheiro, porque você tirou algo que devia te proteger, que é o stop loss. Depois, começamos a hesitar, que vem provavelmente de achar que sabemos o que vai acontecer depois. De novo, se você aceita que você não sabe o que vai acontecer depois, então não tem motivo para você hesitar em entrar numa trade, porque você não sabe o que vai acontecer. O que é que nos faz hesitar em entrar numa trade? É achar que o preço não vai fazer o que nós esperamos, ou que o nosso modelo de entrada está a dizer que o preço devia fazer, com probabilidade. Okay? Então nós começamos a hesitar. Isso é resultado de acharmos que nós sabemos o que é que vai acontecer depois. E isso é um erro, de novo, que é gerado quando operamos com medo. Isso é medo de perder que nos faz fazer isso. Outras é deixar ganhos se tornarem perdas. Eu já falei isso várias vezes durante essa chamada mesmo. Deixar ganhos se tornarem perdas sem retirar lucro algum, ou o que se chama de parciais. Mover o stop loss para a entrada muito cedo e o mercado nos stopar, ou chega no nosso stop loss, porque movemos para a entrada muito cedo e depois vai ao nosso favor. Isso de novo mostra que nós não aceitamos o risco inicial que nós temos na trade. Ok? Alguma pergunta sobre esses erros? Algum comentário? Ou quem se identifica com algum desses erros que nós cometemos quando operamos com medo? Sim, eu identifico-me um pouco, sim. Também identifico, principalmente com o último aí, mover o stop loss para a entrada e o mercado tirar eu. Eu acho que isso é bem comum, mas mais e mais eu aprendo a fazer isso é não aceitar o risco, é não ter aceitado o risco. Porque se você aceitou o risco, por que estás a mover para break-even? Porque tens medo de perder dinheiro. É só isso que nos faria mover o stop loss para break-even. E eu tenho tido muitas trades recentemente, por exemplo, que vão para loss. E algumas pessoas, quando eu publico, né, algumas pessoas perguntam, mas não moves para break-even porque, tipo, se eu aceitou o risco, por que eu vou mover para break-even? Ainda não tinha chegado em zonas de parciais, por que eu vou mover para break-even? Não, aceita loss. Você se predispôs a entrar na trade, então aceita o risco que você meteu nessa trade. E aceitando o risco, você não move stop loss para a entrada muito cedo. Isso nunca vai acontecer. Ok, então como é que nós evoluímos para a mentalidade ou mindset certo? Nós precisamos primeiramente querer ter uma mudança de mentalidade.
diz que querer é poder, e isso é verdade, né? Will is power. Nós temos que aceitar que isso é verdade. Então, nós precisamos querer primeiro ter uma mudança de mentalidade. Primeiro precisamos entender que o nosso problema está na mentalidade, para o caso que é. Eu acho que para a maioria dos traders, ele vai concordar que o problema está na mentalidade, porque conhecimento do mercado ele tem muito. Então, o problema está na mentalidade. Então, você aceita que o seu problema está aí, depois você precisa querer ter uma mudança de mentalidade. Então, nós precisamos ser intencionais. Precisamos aceitar que não sabemos se a nossa próxima trade será win ou loss. Então, isso nos traz uma evolução enorme na nossa mentalidade, que vocês não imaginam. Quando vocês começarem a pensar assim, eu não sei o que vai acontecer, eu executo o meu plano, eu faço a gestão do meu risco e o resto não é comigo. Isso é o que eu posso controlar, isso é o que eu vou fazer. Vocês vão ter uma extensão na vossa mentalidade, no vosso trading, que eu acho que vocês daqui a pouco, não sei, para alguns vai levar mais tempo, para outros vai levar menos tempo, mas vocês vão dar os testemunhos, né? vão vir para aqui e lembrar dessas coisas. Outra coisa é disciplina. Disciplina é assumir um compromisso para pensar, nesse caso, né, é para pensar em probabilidades e pensar numa série de trades. Gravem isso. Vamos começar a pensar em probabilidades e vamos começar a pensar numa série de trades e não focar no resultado de trades individuais. Então, o nosso foco vai passar de tive uma perda nessa trade, ou tive uma win nessa trade, do tipo, sou o melhor trader do mundo quando tem win, sou o pior trader do mundo quando tem loss. Então, nós vamos parar de pensar assim, porque nós já não focamos numa trade, nós focamos numa série de trades. Ok? Então, quando nós focamos numa trade, como eu disse, advém muitos problemas daí. Um deles é nós irmos numa losing streak, perder trades consecutivas, porque nós achamos que uma trade, metemos tanta importância numa trade, que aquela trade foi negativa e agora estragou, por exemplo, o nosso dia, estragou a nossa semana, estragou, queimou a minha banca. E ainda essa semana eu estava falando um pouco com a Andrea sobre como disciplina é importante. E a maioria das vezes que você ouvir que alguém queimou uma conta foi por indisciplina. Nunca foi por falta de conhecimento. Eu não sabia tanto, então queimei a banca. Não. Mesmo não sabendo tanto, se você gere, eu digo, se você opera suporte e resistência com uma gestão de risco séria, com disciplina, você vai ser lucrativo. Não vais fazer, pode até nem fazer tanto como os smart money traders, porque o risco retorno no final vai ser maior, mas você vai ser lucrativo. Por quê? Porque você é disciplinado. Você foca numa série de trades, você não foca no resultado de uma trade. Você não decide não entrar na próxima trade porque a trade anterior foi negativa, assumindo que a trade posterior vai ser também negativa. Então, você é disciplinado, mesmo com a pior estratégia do mundo, você ainda pode ser lucrativo porque você é disciplinado. Ok? Então, outra coisa, para evoluirmos para o mindset certo, nós paramos de analisar em demasia. Analisar em demasia é você achar que muito analisando vai tornar a tua trade positiva. Como eu disse, você pode analisar muito e no final a tua trade ainda assim ser negativa. Então, nós paramos de analisar muito e nós executamos um plano. Análise, tens o plano, o modelo se formou, executa. É só isso. E precisamos aceitar que o resultado da próxima trade está completamente fora do nosso controle. Quando o setup modelo de entrada aparecer, precisamos o quê? Executar. Executa a trade porque já não tem nada mais para analisar ou pensar. Você já analisou o plano ou o modelo se formou, executa. Não tem mais nada para analisar. Outra coisa que nos faria, por exemplo, para nós que vamos operar kill zones, ou pelo menos eu que opero kill zones, seria estar fora da kill zone. Apesar do modelo estar lá, eu estou fora da kill zone, então isso está no meu plano, eu não vou executar. Mas se está dentro da kill zone, o modelo se formou, por que não vai executar? Okay? O que te faria não executar é você achar que você sabe o que vai acontecer, que vai ser uma perda. Mas nós não sabemos isso. E
Opere sem medo, mudando de um método que foca numa trade para um método que foca numa série de trades. Ok? Mudamos o foco. De focar numa trade individual e começamos a focar numa série de trades. Você pode não saber o resultado de uma trade, mas porque você tem um plano funcional, porque você testou, você sabe que ao final de 10, ao final de 20 trades, o meu plano vai me gerar lucro. No final eu vou estar positivo. Porque eu não vou ter 20 trades negativas. Eu não vou ter dessas, por exemplo, se o meu sample size, como é que se diz? Se a minha amostra é de 20 trades, eu não vou ter 20 trades negativas. Por quê? Porque eu tenho um plano que eu sei que funciona e ao final dessas 20 trades eu sei que eu vou terminar positivo. Então, quando o nosso foco muda de uma trade para uma série de trades, esse é o benefício que nós temos. Ok, por que é que eu estou a focar em... E vamos já terminar daqui a 2 slides. E vamos tirar um break antes de voltar para a parte técnica que eu quero explicar. Okay. Por que eu estou a focar em mudarmos o foco de trades individuais para uma série de trades? Olha os problemas que causa focarmos numa trade individual. Perdas consecutivas podem nos levar a reagir da pior forma e prejudicar severamente a nossa banca operacional. Por quê? Porque estamos a focar numa trade. Cada trade que nós perdemos nos fere. Fere o nosso emocional, fere a nossa confiança, fere a nossa disciplina, fere a nossa percepção de risco. Então, você começa a querer se vingar do mercado, etc, etc. Ok? Então, esse é o problema que temos quando focamos em trades individuais. Depois, escolhemos as trades baseando-se na nossa convicção que uma trade específica vai funcionar. De novo, você não sabe se a trade vai funcionar, você tem a probabilidade e você executa. Se a trade vai funcionar, isso tem a ver com quem está por detrás do mercado com muito dinheiro. E você não está nesse grupo. Se você não está nesse grupo de pessoas, então você não tenta escolher trades. Eu digo escolher trades dentro do plano. Tipo, você precisa escolher as melhores trades, claro, mas escolher as melhores trades é entrar em trades que estão dentro do plano. Se aparecem 3 trades e as 3 trades estão dentro do plano, você precisa executar as 3. Não precisa escolher entre essas 3 qual é a melhor para executar. Próximo ponto, se o mercado não fizer o que esperamos, isso vai gerar medo em nós para executar as próximas trades. Se ganhamos, estamos certos, e se perdemos, estamos errados. Esse é o problema de nós focarmos numa trade. Então nós pensamos, eu estava errado. Quando ganhamos, estava certo, eu sou o melhor trader. Não tem como, o meu conhecimento está top mesmo. Então, quando focamos em trades individuais, nós temos essa flutuação de sentimentos. Quando é má, nós vamos lá para baixo. Sou péssimo trader, isso nunca vai funcionar. Quando ganhamos, a confiança vai lá em cima. Sou o melhor trader. Vou fazer 1 milhão esse ano. Então, são essas coisas, esses problemas que nós temos quando nós focamos em trades individuais. Então, quando perdemos, o último ponto aqui, quando perdemos, ficamos suscetíveis a predefinir o risco. Ok? Hesitamos, entramos tarde nas trades, fechamos as trades muito cedo, com medo de perder os lucros, ou fazemos trading vingativo. Eu acho que todo mundo se identifica com isso. Perdeu dinheiro, quero recuperar hoje, e acaba perdendo mais. Ok. Benefícios de focar num conjunto de trades. O primeiro benefício é que nós sabemos exatamente o que precisa acontecer antes de executar uma trade. Então, nós temos um modelo, nós temos um plano. Sabemos exatamente o que precisa acontecer. Quando acontece, executa. Nós não escolhemos trades individuais entre aquelas que estão dentro do plano. Nenhuma trade é mais importante do que a outra. Eu falei isso no slide passado. É só para reforçar. Trade está dentro do plano, executa. Está dentro do horário, executa. Tu não precisas estar a escolher trade. Esqueçam isso de escolher trade. Eu não estou confiante. Não é sobre a tua confiança, é sobre executar um plano na perfeição e deixar o plano gerar resultados. Outro ponto aqui é que nós sentimos-nos livres para entrar e sair de trade sem peso de consciência, porque sabemos que nenhuma trade é a trade das nossas vidas. É a melhor trade do mundo, é a trade que vai nos fazer que vai nos trazer a liberdade financeira. Então, o nosso foco não está numa trade, porque está em várias trades,
Então é apenas mais uma trade, ok? E de novo, o que é que isso faz? O que eu falei que é importante é uma mente despreocupada. Você tem uma mente despreocupada quando você começa a focar em trades, num conjunto de trades. Outro ponto aqui é que nós aceitamos verdadeiramente que o resultado da minha próxima trade não tem nada a ver com a minha trade anterior. Isso resulta em não vermos o mercado como uma ameaça. Os medos começam a desaparecer, medo de perder dinheiro, medo de perder movimentos, medo de deixar dinheiro na mesa ou deixar dinheiro no mercado. Todos esses medos começam a desaparecer. Podemos eliminar a probabilidade de cometer erros operacionais. Eu falei sobre os erros que lá em cima, né, sobre não predefinir risco, hesitar, entrar, etc, etc. E o objetivo final que eu quero que vocês tenham aqui, ao final de não sei quanto tempo vocês vão estar aqui, mas o que eu quero que vocês aprendam a fazer é operar sem medo. Quando vocês operarem sem medo, vocês vão ver que o plano gera resultados. Ok? Então, para fechar, acho que essa mesmo... Só uma pergunta. Então, princípios de consistência. Nós estamos focando no processo de trading e não no resultado. E deixar que o processo nos gere os resultados. Okay? Foca no processo. Se você fizer o processo bem, o resultado virá sozinho. O que a Andrea mencionou no princípio é que o objetivo dela é disciplina. E ela sabe que a disciplina dela vai gerar resultados. Então, foquem no processo de trading. Os resultados virão como resultados. Se você focar nos resultados, você está a saltar etapas. Então, você precisa certificar que você está a fazer bem o processo, está a executar um plano, está a gerir riscos e ao final de 10, 20 trades você vai ter os seus resultados. Okay? Então, você precisa testar a estratégia ou o método numa série de 20 trades. Eu aconselho uma série de 20 trades. Eu fiz o Excel ontem com 20 trades. Então, eu vou partilhar com vocês vão documentar de 20 em 20 trades. Então, isso vai vos mostrar que vocês precisam ter confiança que ao final de 20 trades, vocês vão terminar lucrativos. Então, eu vou partilhar isso com vocês daqui a pouco. Você precisa fazer essas 20 trades sem mudar a estratégia. Okay? Você precisa ter os mesmos parâmetros para cada trade. Se o resultado no final das 20 trades não for positivo, aí sim precisa de um ajuste do teu plano. E depois tentas de novo. Então, tu ajustas um parâmetro, por exemplo, você vai ter resultados, né? Eu vou vos mostrar a planilha. A planilha vos mostra um dashboard. O dashboard vos mostra, por exemplo, qual é o modelo que mais te deu perdas, qual é o modelo que mais te deu lucros. Então, você começa a ajustar o teu plano de formas a focar naquilo que está te gerando mais resultados. E faça isso até começar a executar sem hesitação ou conflito na tua mente. Então, precisamos... Seu foco no final é executar, quase que roboticamente um plano, porque você sabe que o plano gera resultados a partir do teste que você faz aqui das 20 trades. Para alguns vai ser teste, para outros vai ser no mercado real. Então, para fechar, verdades fundamentais de trading. Você precisa pôr essas 5 verdades na tua cabeça para ter a mentalidade certa quando estiver a operar. Primeiro é que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. De novo, melhor análise pode terminar em perda. E uma análise não, assim, bem básica, de 5 minutos que você fez, pode terminar em ganho. Uma análise que você perdeu 1 hora a fazer, pode terminar em perda. Uma análise que você fez em 10 minutos, pode terminar em ganho. Então, tudo pode acontecer. Todo momento é único. Se algo, por exemplo, aconteceu numa trade, você não pode assumir, ou não deve assumir, que porque perdeste essa trade, agora eu tenho medo de executar a próxima trade porque também vai ser negativo. O que eu disse, uma coisa é você reconhecer que tu estás a ter um mau dia e não executaste o plano, e aí sim, devias ter medo de parar. A outra coisa é você executou o plano e a trade foi negativa, e depois tens medo de executar, porque há grande probabilidade da trade ser negativa também. Não, esqueçam isso. Todo momento no mercado é único. Você não sabe como é que está a distribuição de perdas e ganhos das tuas trades. Você sabe que no final
essa distribuição, eu vou terminar positivo porque esse é o meu plano, esse é o que eu testei ao final de 20 trades. Mas você não sabe se há trade 1, 2 e 3 que vão ser positivas, se há trade 7, 8 e 9 que vão ser positivas. Você não sabe, mas sabes que nessa distribuição, no final, vais terminar lucrativo. Okay? Então, todo momento é único. A distribuição de wins e losses é aleatória. Se eu soubesse que a minha próxima trade vai ser positiva, eu metia todo o meu capital naquela trade. Então, aceitem isso. Vocês não sabem, o momento é único, executa, gere risco, tenha um risco, como é que eu diria, responsável, não arrisquem mais do que realmente estejam dispostos a perder. A estratégia ou operacional não é nada mais do que maior probabilidade de uma coisa acontecer em relação a outra. Não acham que estratégia é, como é que se diz, Holy Grail, é tipo, é a porção mágica? Não, não é. Estratégia traz probabilidade para o nosso lado e nós usamos isso a nosso favor. É tudo que estratégia é. De novo, eu já falei isso, há uma distribuição aleatória e fora do meu controle, ou do nosso controle de ganhos e perdas com uma determinada estratégia. De novo, nós não sabemos quais trades vão ser positivas, quais trades vão ser negativas. Senão, nós entrávamos nas que sabíamos que iam ser positivas e não entrávamos nas que sabíamos que iam ser negativas. E por último, não precisamos de saber o que vai acontecer a seguir para fazer lucros consistentemente. É sobre execução de um plano. Ok? Então, é isso que eu queria partilhar com vocês aqui sobre mindset. Eu não sei se tem alguma coisa para acrescentar, tem algum comentário sobre a apresentação. Vamos tirar um break de 10 minutos e depois vamos voltar para irmos então para falarmos sobre o plano. Se alguém tem alguma coisa, pode tirar o mic ou a mute e falar, se quiser. Ô, Mauro, a estatística dos 20 trades lá que você comenta é indiferente da Killzone, né? Aconteceu o processo de operacional e estratégia, a gente executa as 20. Executa as 20. Você não vai dizer que vai executar as 20 num dia. Porque Aham, pode não. nos levar, por exemplo, uma semana para executar 20 trades, pode nos levar 2 semanas para executar 20 trades. Mas nós queremos uma amostra que nos mostra que ao final de X trades o plano me gera resultados. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu vou usar aqui rapidinho. Eu montei esse plano nessa Excel ontem. Conseguem ver a tela? Sim. Sim. Ok. Sim. Isso é um jornal, conseguem ver, né? Então, como podem ver, nós aqui temos 20 trades. Vocês aqui vão precisar meter o vosso capital inicial. Nesse caso, nesse exemplo, eu meti $1.000. $1.000. Mas vocês podem mudar como vocês querem. O que é que tem aqui? Vocês têm a data que vocês executam a trade. Vocês aqui podem escolher o par que vocês tiverem a executar. Vocês metem um contexto, se foi compra, se foi venda. E depois também metem o modelo de entrada que usaram para executar a trade. Mauro, Ok? só uma pergunta aí em cima do modelo. A gente vai usar os 3 modelos só, né? São os três. Tá, O que obrigado. aparecer, por exemplo, depois de chegar numa zona de interesse que nós temos para comprar ou vender, é o que nós vamos executar. Ok? Por exemplo, Ah, modelo tá. 1 apareceu, executa. Modelo 2 apareceu, executa. Ok? Tá, ok. Ok. Aqui também podem pôr o stop loss. E para mim é mais importante o stop loss, porque eu quero também, por exemplo, quando eu estiver a operar certos pares, eu já sei que a minha média de stop loss nesse par, nesse tempo gráfico, é, por exemplo, 5 pips, é 10 pips. Então eu quero ter um padrão, né, de stop loss. Aqui vocês vão pôr se no final, acho que vocês não precisam meter, acho que aqui vai ser automático. Por exemplo, se eu mudar aqui para menos 50,
e ele muda para perda. Então vocês só precisam meter aqui o vosso retorno da trade, ele vai calcular a percentagem aqui automaticamente e ele vai também automaticamente calcular quanto fica na conta depois da perda. Vou meter, por exemplo, aqui $25. Ele me diz que eu fiz 2,5%, fiz $25 e atualiza de 1.000 para 1.025 e continua. Então, ao final de 20 trades, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês venham aqui para o dashboard. O dashboard vai vos mostrar essas informações. Ele vai vos mostrar qual modelo contribuiu mais para o vosso retorno. Vai vos mostrar que par contribuiu mais. O que é que isso vai nos ajudar a fazer? Escolher que pares nós queremos operar. Se você é melhor num par, então foca naquele par. Por isso é que eu opero mais no Euro USD, porque eu sou melhor no Euro USD. Isso aqui são exemplos, obviamente. Aqui o GBP USD teve mais ganhos. Então aqui o dashboard nos mostra que o GBP USD é o nosso melhor par. Okay? Depois aqui também nos mostra qual par tem mais ganhos, perdas, break-even, etc, etc. Aqui nos mostra se nós fazemos mais dinheiro quando compramos ou quando vendemos. Aqui nos mostra que par operamos mais. Aqui não nos mostra que par operamos mais, aqui nos mostra que par nos dá mais lucros. Aqui nos mostra que par operamos mais. E aqui nos mostra a nossa curva de crescimento da conta. Okay? Acho que comentei mais algumas coisinhas aqui. A nossa média de stop loss por par também, por exemplo, para o USDK de 6 a 7 pips mais ou menos. Isso não é tão importante. Mas esses dois aqui eu achei importante. Aqui, por exemplo, se tu começares a executar todos os modelos, depois você precisa ver qual é o modelo que está causando as perdas quando acontece. Então aqui tu consegues ver qual é o modelo que deu mais perdas, aqui consegues ver qual é o modelo que deu mais ganhos. Esse primeiro aqui só mostra nos ganhos qual é o modelo que contribuiu mais, mas aqui te mostra qual é o modelo que te deu mais ganhos ou que te deu mais perdas. Aqui não te mostra perdas, aqui te mostra perdas. Por exemplo, aqui o modelo 3 me deu 85% das perdas foi a executar o modelo 3 e depois eu vejo aqui que nos ganhos o modelo 3 só contribuiu 20%. Então, talvez seja uma boa ideia deixar o modelo 3 de lado e executar só o modelo 1 e 2, porque o modelo 2 me deu poucas perdas e me dá bom retorno, e o modelo 1 não me deu nenhuma perda e me dá bom retorno. Então, a partir desses dados aqui, tu consegues começar a eliminar os modelos que... Por isso que eu disse, eu te dou um modelo, mas no final você vai precisar montar algo que é teu. Ok? Está percebido? Entenderam como funciona essa spreadsheet? Essa Excel? Então, quando eu partilhar com vocês, vocês precisam de vir aqui em arquivo e fazer uma cópia. Ok? Para vocês não editarem o que eu tenho na cloud. Então, vocês precisam fazer uma cópia para depois começarem a usar o vosso. Mudem o nome, se quiserem aqui, e depois comecem a usar. Depois é só apagarem o que está aqui e começarem a meter os vossos dados. Ok? Claro? É um espetáculo, Mauro. Espetáculo. Obrigado. Olha, vamos tirar um break agora, a não ser que alguém tenha algo para dizer. Ainda sobre a apresentação. Então vamos tirar o intervalo. 10 minutos, às 18h30. Voltem, eu vou parar de gravar agora. Depois vou gravar novamente o